Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade à programação da semana, né? Hoje, segunda-feira, e o tema de hoje, vamos falar um pouco de migrações, né? Principalmente nesse contexto de pandemia, né? Para poder entender como está a situação, né? Que é uma parcela, né, importante da sociedade, né? Que é importante discutir, que muitas das vezes, pelo menos eu percebo que são meio que invisíveis, né, perante a grande imprensa. Então, por isso é importante tratar. E para isso, convidei a professora Bella Feldman para poder falar um pouco desse tema, trocar algumas ideias com a gente, né? Professora, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos e todas. Eu sou antropóloga, professora da Unicamp e trabalho há muitos e muitos anos com a questão migratória. Sim, com a questão migratória e com deslocamentos de vários tipos, não só no Brasil, mas também realizei pesquisa nos Estados Unidos, em Portugal, e estou acompanhando a política migratória aqui no Brasil também, e acompanhando, principalmente a partir da cidade de São Paulo, o que está acontecendo nesse contexto da pandemia, na medida possível, né? Não só com os migrantes, refugiados e outros deslocados, populações às margens em geral, porque tem muitos padrões em comum. Sim. Professora, como que se configura o cenário de migração e imigração hoje? Queria que você falasse um pouco, né, inclusive para esclarecer mais o telespectador que estiver nos assistindo, quais são os motivos, né, que levam as pessoas a deslocarem de um lugar para outro? Bom, nós temos que pensar que nós estamos vivendo numa conjuntura de um capitalismo neoliberal altamente destruidor, né? E que quando se intensificam os movimentos migratórios, questões de refúgio, por vários motivos, por causa de guerras, por causa da precariedade da vida humana, por causa de crises, o aquecimento global e as crises climáticas, e por causa realmente também de procurar busca de alternativas econômicas de trabalho. Então, são todos esses fatores que levam à migração, principal. E num contexto, quando a gente fala de migrante ou de refugiado, sempre aparece a questão do migrante, que é visto pelos governos nacionais, em geral, como um problema. Mas, por muito tempo, sim, as próprias políticas de migração nacionais sempre viram os migrantes como problema, né? Como motivo de segurança nacional. Mas por muito tempo, e sempre tem essa diferenciação entre imigrantes desejáveis. Então, por exemplo, os desejáveis sempre foram os brancos, europeus, e os indesejáveis. Por muito tempo não se queria imigrantes chineses, por exemplo, da América Latina. E tinha a ideia dos imigrantes brancos europeus como embranquecimento. E entre os indesejáveis, eram principalmente os expostos à deportação, eram militantes, anarquistas, socialistas, comunistas. Agora, e também, por muito tempo, também, quando a gente pensa historicamente, os governos nacionais, pelo menos na Europa, na época da Grande Família, não deixavam as pessoas saírem do país. Né? E agora não se deixa entrar. Né?
Portugal, por exemplo, por muito tempo não deixava sair, inclusive na época do Salazar. E agora a dificuldade é entrar. Né? Então, é um pouco historicamente. Mas eu também quero dizer que, a partir do final da década de 80, principalmente com isso, na comunidade europeia, quando muda a ênfase, passa a serem direitos por raízes, pelo jus sanguíneo, e não direitos pelo território, então começa uma nova fase e uma nova definição. Quer dizer, quem são, se no passado os grandes indesejáveis eram os militantes, agora começam categorias que é o legal e ilegal, regular e irregular. Tanto é que as campanhas de próprios imigrantes ninguém é ilegal, nenhum ser humano é ilegal. Né? São essas categorias. Então, os grandes criminosos, por assim dizer, indesejáveis, pessoas perigosas, são aqueles que não têm documentação, que estão são indocumentados. Né? E toda a política equipara, e há uma nova lógica que equipara esses não indocumentados, que são chamados de ilegais ou irregulares, como uma equivalência, uma ameaça. Eles constituem uma ameaça que é equivalente a ser terrorista, aos contrabandistas, aos traficantes. Então, muda essa lógica e realmente são os migrantes pobres que não têm documentos que passam a ser os indesejáveis, que faz parte de uma política maior, global, de criminalização da pobreza, de descarte daqueles que não são considerados os essenciais. Então, esse é o panorama de hoje, né? E que começa com o espaço Schengen na Europa, final da década de 80, começo da década de 90, depois, nos Estados Unidos também, em 1996, com a bomba de Oklahoma, que de fato era um americano, mas que se achava que era alguém palestino, né, árabe, alguma coisa assim, e principalmente depois de 2001, de setembro de 2001, que as leis começam a ficar mais dificultando mais o ingresso desses imigrantes que são considerados indesejáveis e dá margem a um regime global de controle da migração. Agora, eu vou falar do Brasil. Posso continuar falando? Pode, você... Não, à vontade. Está certo. Então, no caso brasileiro, é um paradoxo, porque nessa época, quer dizer, desde 1980 até 2017, a lei que estava das migrações era o Estatuto Estrangeiro, da época da ditadura, e que é baseada no conceito de segurança nacional no sentido antigo em relação a outros países, né, que podem ser considerados inimigos, e também que via ainda o imigrante como uma questão, ainda os militantes, né, principalmente, que eram considerados os mais indesejáveis. Sempre também prostitutas, doentes, velhos, não são considerados desejáveis. Sempre isso, traficantes, né, tem aqueles indesejáveis de sempre. E, então, interessantemente, a luta, a nova lei de imigração vai, de certa forma, contra essa corrente, mas a nova lei de imigração começou a ser gestada na era Lula, eram vários projetos, depois vários projetos em 2013, e o que saiu, que foi algo feito junto com a sociedade civil, junto com os migrantes, com as organizações que trabalham com imigrantes, foi uma lei que foi
que vê migrantes como sujeitos de direitos. Então, mudou essa ótica, pelo menos tentou mudar essa ótica de imigrante como problema, mas sim de imigrantes como sujeitos de direitos, inclusive de acordo com a Constituição de 1988, que não tem diferenciação entre brasileiros e não brasileiros. Mas, de fato, foi uma grande negociação essa lei. Então, acabou sendo uma lei de direitos, mas, ao mesmo tempo, uma lei que tem securitização, porque, por exemplo, a Polícia Federal, o Ministério da Defesa, vários ministérios ou representantes do governo que eram contra que estavam ainda imbuídos do Estatuto Estrangeiro. Então, metade da lei é realmente sobre deportação, né? Então, é uma coisa híbrida entre deportação, problematização, o migrante como problema e, ao mesmo tempo, uma lei que realmente deu um passo à frente, que é considerar migrantes como sujeitos de direitos. Então, na era Temer, a coisa começou a complicar, porque a regulamentação da lei, a lei foi aprovada em 2017, a regulamentação da lei foi feita na era Temer, então a regulamentação traz de volta o fantasma do Estatuto Estrangeiro. Mas acontece o seguinte, desde a era Lula, essas ameaças, essa ideia de pobres, talvez, a gente generalizando, de imigrante e até brasileiro como ameaça, aparece de uma outra forma, aparece a partir de vários tratados, então, convenção que suprime o financiamento ao terrorismo, que foi promulgado durante a era Lula, ou também a questão do tráfico de seres humanos, né? A convenção que também que normaliza isso. Então, realmente, a partir desses tratados, então aparece essa questão da ameaça, dessas pessoas como ameaça, e a relação com terrorismo, quer dizer, equivalente ao terrorismo, equivalente ao contrabando de pessoas e tal. E na era Dilma, se investe muito também na questão do ENAFRON, na questão das fronteiras. Então, realmente aparecem inimigos, tanto externos, que são migrantes, como internos, né, que são os contrabandistas, tal, potencialmente. Então, realmente, é por fora, paralelamente, que ocorre essa noção das pessoas, determinadas pessoas, migrantes, não migrantes, como equivalentes, que são equivalentes a terrorismo e tal. Agora, é só na era Bolsonaro, com promulgação por um decreto 666 de 2019, depois 770, também de 2019, que é ainda da época do Moro, que os migrantes são equiparados, tentam se equiparar os migrantes transnacionais como terroristas, como pessoas perigosas, né? Sujeitos à deportação. Então, é a partir daí que realmente a coisa fica pior. Mas sempre tem uma resistência, sempre, principalmente, sempre, mas com maior intensificação na era Bolsonaro, que tudo se transforma num campo de disputas. De um lado, vem esses decretos malucos, de outro lado, tem uma mobilização social, né, em diversos campos. Os indígenas, o pessoal do meio ambiente, os migrantes, ou as pessoas que atuam como migrantes que vão contestar. Então, sempre tem alguns ganhos e também tem uns avanços, ganhos dos movimentos sociais, que vão falar com o Congresso, que vão falar com o CTF, STF. Tem uma organização, não só nacional, até transnacional, né? No caso dos indígenas, por exemplo, mas sempre tem os avanços do governo atual, né? Do governo Bolsonaro. Ele consegue avançar. Tanto é que, quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi tirar o Brasil do Pacto Social Mundial das Migrações, que a gente era crítico, porque era, de um lado,
defendia o trânsito livre, o humanitarismo, e, do outro lado, as migrações têm que ser ordenadas, então também tem secularização. Então, é nesse sentido que as coisas começam a piorar realmente agora nessa conjuntura, e pior ainda com a pandemia. Professora, Deixa eu fazer outras perguntas, porque senão eu vou falando. não, professora, você achei muito boa a sua primeira fala, e com isso veio algumas dúvidas, assim, e queria poder tirar, né, elas. A primeira dúvida, você fala dos indesejáveis, né? Só que ao mesmo tempo, né, pelo menos eu vejo que as pessoas que estão na situação de imigração, elas podem muito bem servir para alguns países como mão de obra barata e precária, né? Aproveitando a situação que o indivíduo se encontra, né? E acabar se submeter a isso. Como que você enxerga essa relação? Não, é verdade. Tem essa relação sempre, né? Esses que são indesejáveis, né? Eles são, e muita, são mão de obra barata, né? Muita gente, ou, ou são, independente da qualificação profissional. Tem muitos médicos, tem muitos engenheiros, tem muitos advogados que migram, gente altamente qualificada. Mas chegando aqui, uma forma de conseguir trabalho é o trabalho em construção, por exemplo, né? Ou então, são pequenos empreendedores. Por exemplo, muita gente vai para a gastronomia. Tem muito médico, engenheiro e advogado fazendo comida, né? Porque não quer ir para a construção, né? Por exemplo. Agora, tem muita gente que vai trabalhar como cuidadora, as mulheres e tal. Então, sempre isso acontece, sim, e às vezes o fato ainda esses indesejáveis realmente são desejáveis para o trabalho barato, porque eles podem ser mais explorados. Então, é uma dupla mão, né? Mas o que eu quero e exatamente, se a gente for falar na pandemia, são essas pessoas que são atingidas, porque tem imigrantes de vários níveis, né? Tem imigrantes que são desejáveis. Não podemos esquecer que tem imigrantes que são desejáveis. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, na época da crise na Europa, nos Estados Unidos, se queria muito o pessoal qualificado, para vir trabalhar aqui. Muita gente da Europa, muito europeu, muitos, na época, também com a história toda do desenvolvimento, muito europeu, muito americano, né? Veio trabalhar aqui, vieram aqui trabalhar em altos postos, né? E agora, por exemplo, eu sou, entre outras coisas, eu sou conselheira do CINIG, do Conselho Nacional de Imigração, onde eu represento a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E o CINIG, eu não quero mudar de assunto, mas eu tenho que explicar isso. Então, o CINIG sempre foi, durante o Estatuto do Estrangeiro, a partir principalmente da década de 90, o CINIG, e com a redemocratização, de fato, depois da Constituição de 88, o CINIG é que fazia a mediação e resolvia questões que não podiam ser, que eram barradas pelo Estatuto Estrangeiro. Né? Então, tinha um papel muito importante na política migratória, inclusive com um papel até pontual, por exemplo, a questão dos haitianos, que conseguiram visto humanitário. Então, era uma forma de controlar, mas é uma forma de receber, né, as pessoas. Então, tinha. E esse conselho era formado por vários ministérios, mas também, e sempre a SBPC, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, representou a sociedade civil em termos de voto, mas havia muitos participantes da sociedade civil, inclusive Defensoria Pública, Ministério Público, várias organizações de imigrantes,
pesquisadores que trabalham com a questão do imigrante, e mudou bastante, desde da era Temer, o que faz o CIMIG. Mudou. Então, não tem mais. Eu sou a única que representa a sociedade civil, não mais. E agora eles estão mais interessados, o CIMIG, em migração qualificada e investimentos de imigrantes. Então, eles querem, quer dizer, o que o governo quer realmente trazer gente qualificada. E nós temos que. E uma das minhas questões lá é que tem muita gente qualificada aqui no Brasil, que vem de fora, que é de ponta, mas que não tem os diplomas, tem o problema dos diplomas. Então, tem esses qualificados que querem trazer para cá são desejáveis. Tem gente, imigrantes que podem trazer investimentos, comprar prédios, fazer investimentos de todos os tipos, são desejáveis. Né? Então, isso não é só no Brasil. Quando chega na Europa, tem até aquele visto azul, que é para esses profissionais qualificados, gente que pode transitar, mas outros não, os outros são barrados, e principalmente as fronteiras hoje sempre foram, mas com mais, acho que mais acentuadamente, são fronteiras militarizadas, racializadas, e a gente pode dizer generalizadas, também gênero, né? Não é só. Né? Então, é raça, gênero, classe, que são as grandes barreiras. Né? Então, são esses que são indesejáveis, que podem ser desejáveis por trabalho barato, que estão mais expostos ao racismo, à xenofobia, e também essas fronteiras militarizadas acabam sendo também lucrativas para alguns setores. Na Europa, por exemplo, elas são flexibilizadas, né? Quer dizer, eles contratam pessoas, né, para trabalhar na fronteira. Então, tem muita gente que ganha, do comércio até da legalidade, ganha, entende? Então, é essa a situação mais geral. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu... Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa nessas populações vulneráveis, então, e na pandemia, a situação é tão ruim, então é pior ainda do que a situação das populações nacionais que estão também em situação de marginalidade, todos eles, a questão do despejo, né? Perder casa porque perdeu o emprego, ou então porque não pode trabalhar, tem tantas... Os andinos, por exemplo, trabalham muito com costura, né? Que aí não tem trabalho, eles são despejados. Então, a questão do auxílio emergencial é muito mais difícil para os migrantes, porque, primeiro, mesmo aqueles que têm documento, às vezes o documento não tem todos os dados que precisa para receber o auxílio. Então, as pessoas que trabalham com migrantes sofrem muito o tempo todo e têm uma perseverança para conseguir com que se consiga auxílio emergencial. Em geral, fica mais difícil. O fato que eles não sabem muitas vezes a língua também dificulta. O fato que não tem isso é um requisito mesmo de várias campanhas, que eles não há algum dado, além deles, dos migrantes, como outras populações das margens, serem o Covid sendo subnotificado, quem tem Covid, quem morre de Covid, mas não tem um item que é importante, que é nacionalidade. Então, esses migrantes acabam ficando invisíveis, muito invisível. Entende? Então, é uma situação mais difícil ainda, principalmente nessa fase de pandemia. Né? E também com as fronteiras. Né? Mas eu posso falar muito. Então, você pode me fazer perguntas a partir daí, posso continuar falando. Não, sim. Mas, de qualquer forma, esse é o retrato, esse é o amplo, mas eu quero dizer também que tem muita mobilização contra
esse estado de coisas, muita solidariedade, não é, dos coletivos de imigrantes, dos coletivos que trabalham com migrantes, tem muita solidariedade, e é isso que ajuda, não é o governo que ajuda, não é o Estado que ajuda, é realmente são essas redes de solidariedade. Professora, não, acho que está ótimo as colocações que você faz, inclusive me traz bastante questionamento, né? Inclusive, eu tenho uma dúvida para tirar para a senhora, inclusive falo isso até mesmo na condição de aluno. O José de Souza Martins, né, para quem não conhece, um sociólogo brasileiro, Sim, conhece. é óbvio que a gente Grande conhece, sociólogo, sim, grande sociólogo. que a gente conhece, mas eu estou falando isso para o público. Ele falava, né, quando ele foi tratar da questão da migração, né, do Brasil, quando os italianos, espanhóis, né, vieram trabalhar aqui, ele falava de uma visão da terra prometida, que aqui seria uma terra de oportunidades, e quando esses setores chegaram aqui no Brasil, assim, viram um cenário totalmente distinto do que foi prometido. Esse cenário de terra prometida no Brasil, que se construiu naquele período, ainda se mantém hoje, essa construção, essa visão? Todo mundo vê que os que vieram, por exemplo, haitianos vieram aqui porque realmente estavam numa fase com as Olimpíadas e os projetos desenvolvimentistas, então era uma atração. Mas é muito diferente também. Tem uma diferença das grandes migrações, né? Que era realmente terra prometida e tal. Agora, veja, tem uma mudança, porque a migração, primeiro naquela época, que o Martins está se referindo, das grandes migrações para o Brasil, que é principalmente no final da década, no século, das duas últimas décadas do século XIX e as duas primeiras, ou as três primeiras do século XX, era essa situação, né? Então, vinham aqui, quando chegavam, não era nada disso. Hoje, quer dizer, hoje não, mas a partir da década de 70, houve uma mudança da direção da migração. Primeiro, a migração para a Europa. Para os Estados Unidos é de ser desde sempre, né? Mesmo os brasileiros emigraram muito para os Estados Unidos, como também para a Europa, né? A partir de um determinado momento. A partir do Collor, por exemplo, o pessoal começou a sair em grandes números, o que era uma coisa não acontecia muito no Brasil. Sempre tinha gente saindo, mas exílio, né? Mas não para procurar trabalho lá fora. Mas também com isso, depois há uma mudança da migração, que ao invés da migração do sul global para o norte global, então, para a Europa, para os Estados Unidos, muda, porque começa uma migração que é sul-sul. Na medida em que as restrições aumentam na Europa e nos Estados Unidos, então, as pessoas começam a escolher outros países. Por exemplo, os africanos, ou os haitianos, ou os venezuelanos, claro que preferem ir para os Estados Unidos, né? Ou para a Europa. Mas eles vêm para cá. Eles fazem, ou vêm para o Brasil, para o Chile, Argentina, porque eles conseguem, talvez, entrar, né? Mais, porque os haitianos, por exemplo, tem toda uma história dos haitianos nos Estados Unidos. Tem uma grande diáspora haitiana nos Estados Unidos. Eu acho que também tem na Holanda, se não me engano. Não, os cabo-verdianos que estão na Holanda. Já estou fazendo confusão. Mas, então, vem para cá e achando que que vão encontrar a terra das oportunidades. Mas não é a primeira opção. A primeira opção é o norte global. Então, quem não pode ir para o norte global, vem para o sul, né? E onde tem demanda de mão de obra, onde eles acham que pode, porque, em geral, essas
migrações são parte de projetos familiares. Veja, quando a gente pensa nos malineses ou nos senegaleses, né? A maioria ainda é uma migração de homens jovens, que vêm para cá como um projeto da família. Então, eles têm que enviar remessas. Né? Ou também, por exemplo, os africanos que vêm para cá, deixam a família lá. Né? O senegalês é um cara, né? É um dos casos que eu falei, também os malineses, os haitianos, são projetos de família. Então, quando não dá certo, eles têm que ir embora. Né? Eles querem ir embora, eles vão para outro lugar. Então, se aqui, em 2013, na era Lula, na era Dilma, né, começou a ser esses projetos de desenvolvimentistas, e aí também as Olimpíadas, né, todos esses jogos, não sei o quê, essa renovação urbana, precisava de mão de obra. Então, esses projetos atraíram migrantes, né? E estou com seus sonhos, como uma segunda opção, entende? Porque agora, por exemplo, tem esse processo de volta, muitos querem voltar para o seu país, mas muitos tentam entrar nos Estados Unidos. Né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de eles poderem morrer no caminho. Né? É uma coisa assim, Tijuana. Vão para Tijuana, às vezes ficam em Tijuana, não conseguem atravessar a fronteira. Mas o grande sonho é o norte global. Sim. Agora, prosseguindo a entrevista, professora, mais uma dúvida, está aí para a gente continuar com as perguntas, né, propriamente dito. Você disse das leis, assim, digamos assim, bizarras, né, no termo popular, que o Bolsonaro fez em relação a esse tema, né? A gente sabe, né, que o Bolsonaro, né, tem uma postura muito aliada aos Estados Unidos e principalmente ao ex-presidente Donald Trump, né? Não os Estados Unidos, o Trump. Ele faz parte de uma rede internacional que é liderada pelo Steve Bannon, que era do governo Trump, né? E que é essa ultradireita, né? Essa ultradireita. Então, tem a Polônia, tem a Filipinas, tem a Turquia, né? Tem vários países, né? As Bósnias, sei lá, quantos países que têm essa rede ultraconservadora, né? Sim. Em todos os sentidos. Né? Sim. E o Bolsonaro cria essas leis para dialogar justamente com esse setor? Olha, a saída do Pacto Social Mundial das Migrações, eu acho que realmente esse grupo todo, né, segue a política desse grupo todo, né? Tem muita coisa, por exemplo, essa história dessa portaria 666, 770, depois virou 770, realmente segue esse regime global das migrações. Agora, tem coisas, sim, que toda a noção dele é da migração como um grande problema, né? Veja, eu trabalho com migração há muito tempo, inclusive com migração histórica, né? E, por exemplo, portugueses que é uma diáspora, não sei, de séculos, né? Sempre saíram. Português que não sai não é português. Isso, o Fernando Pessoa diz isso, né? Para ser português, você tem... Portugal é um navio, né? É um navio nação, porque todo mundo saía muito, né? Tinha uma migração, ainda tem uma migração grande, mas sempre, independente dos governos, mesmo no período salazarista em Portugal, quando acontecia alguma coisa, como, por exemplo, um migrante cometia um crime, sempre tinha defesa desse migrante, independente se ele fez alguma coisa mal ou não, né?
O governo Bolsonaro, eu nunca vi isso antes, eu nunca li nada sobre isso. O governo Bolsonaro apoiou o Trump na política de deportação dos brasileiros. Para os brasileiros que estavam nos Estados Unidos, que eram deportados para o Brasil de volta. Nenhum governo faz isso, sempre fica ajudando os que estão em situação indocumentada. Né? Quando se pensa em outros governos, o governo de Fernando Henrique Cardoso, o governo do Lula, os governos mexicanos, todos eles ajudavam aqueles indocumentados, dando, inclusive, algum cartão de identidade. Não, o Jair Bolsonaro e os seus filhos, né, aquele 003, eles realmente estavam ajudando o Trump a deportar brasileiros. Então, é uma coisa inconcebível, não é? E aí também, eu não sei até quanto que incluiu com eles ou não posso dizer, mas, por exemplo, o que acontece? Você tem uma pergunta até sobre refugiados, né? O que acontece? Mas pessoas que tinham recebido refúgio há tempos, né, como um direito e tal, por exemplo, 3 paraguaios, que foram deportados pelo Jair Bolsonaro. Isso provocou, eu sei de casos que as pessoas, de refugiados que se sentiam tão atingidos e estão em situação de vulnerabilidade, que eles tiveram que sair das cidades onde eles estavam, começaram a receber ameaças. Então, a situação ficou muito complicada. A situação dos venezuelanos também está muito complicada. Então, e o número de deportações também está aumentando muito. Né? Então, eu acho que, sim, teve uma piora drástica em relação às questões de imigração e de refúgio no Brasil, e que começaram já na época do Temer, porque, veja, o Temer militarizou a questão migratória. Militarizou a questão migratória lá em Roraima. Os venezuelanos começaram a ser vistos como refugiados. Então, eles davam refúgio, mas não davam visto humanitário. Isso era a mudança da geopolítica, né? Da geopolítica dos governos anteriores, que tinha a Unasul, e a nova geopolítica a partir do Temer, que mandou que militares para tratar da questão migratória. Antes, quem trataria seria o Conselho Nacional de Migração, mas perdeu isso. E, por outro lado, também militarizou a questão urbana no Rio de Janeiro, a favela, né? Militarizou também as favelas. Então, começou aí. E piorou depois com o Jair Bolsonaro. E agora, inclusive, durante a pandemia, não sei se você já quer que eu fale sobre isso, ou você tem outras perguntas, mas toda a questão Pode falar. do fechamento, toda a questão do fechamento de fronteiras, né? Toda a crise que está acontecendo, que aconteceu no Acre, assim, no Brasil, na fronteira do Peru e do Brasil, que 400 migrantes estavam acampados, porque o governo peruano não deixava entrar e o governo brasileiro não deixava sair. E muitos deles, a grande maioria, os haitianos, que estavam querendo voltar para o seu país, ou para os Estados Unidos, ou para o Chile e tal, e que realmente ficaram lá por vários. Agora não, porque inclusive houve um papel importante que o Ministério Público Federal, a Defensoria, as defensorias públicas federais, em termos de dar proteção, porque eles têm direitos. Esses direitos, como é que não tem direito de sair do país? Como que não tem uma negociação diplomática para lidar com esses? Eles tiveram que sair, né? No final. Mas isso mostra como que está difícil a situação para imigrantes, mais difícil nessa situação pandêmica. Sim. Professora, e como que fica o papel da ONU nisso tudo?
papel a ONU é uma coisa muito geral. A ONU está representada aqui pela ACNUR, que trata da questão dos refugiados, né? E o Bolsonaro saiu do Pacto Social das Migrações, né? Então, principalmente na questão do refúgio, que a ONU tem um papel. A Acnur está lá em Roraima, né? Junto com a Caritas, junto com a OIM. A OIM também agora é um organismo da ONU. Então, a OIM trata das migrações. Mas a OIM tem dois lados, né? Tem um lado que ajuda os migrantes, tem outro lado que eles fazem. Eles são, junto com outras organizações, os que estão fazendo, os que, como se diz, que realmente planejam essas políticas securitárias. Tem um papel grande no planejamento dessas políticas securitárias de criminalização. E, ao mesmo tempo, então, ficam naquela coisa de como é o Pacto Social Mundial das Migrações. De um lado, tem que ser ordenadas, então tem que fiscalizar fronteiras. De outro lado, tem que proteger. Então, imigrantes. Então, fica numa situação que é impossível. Como é que protege e criminaliza ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que tem uma ambivalência muito grande dessas organizações internacionais. Sim. É complicado. Às vezes, por exemplo, a gente criticava o Pacto Social Mundial por causa da securitização. Aí, quando o Bolsonaro decidiu que o Brasil sair, aí se pô, mas tinha do lado dos direitos humanos também. Então a gente perde, porque a gente podia requisitar mais os direitos humanos. Então é uma situação bem ambivalente, mas que é essa que eles têm que fazer os dois jogos, né? É complicado. Mas a gente perde com a saída também, né? Então é uma situação complexa, nada é muito simples. Professora, a gente escuta, né, pelo menos quando eu estava no colegial, agora já faz algum tempo, a gente escuta que a tal palavra globalização, né, que é onde que globalização, né, o mundo global, onde que as fronteiras estão abertas, né, onde que não tem nenhum impeditivo, nenhum empecilho para que as pessoas transitem no mundo. Sabemos que a coisa não funciona muito bem assim, né? Então a gente pode, assim, principalmente para o público que estiver assistindo a gente pode dizer que essa visão que as fronteiras estão abertas, né, é uma farsa e que mostrando um pouco da questão da migração. Bom, não, é o seguinte, quando a gente pensa no grande capital, ou nesses migrantes ricos, né, que nem se autodenominam migrantes, eles podem circular livremente. Agora, as fronteiras existem e estão militarizadas, cada vez mais militarizadas, racializadas, para aquele migrante que vai tentar a vida em outros lugares, né? Vai tentar conseguir trabalho, que fugiu da guerra. Veja, os dramas na Europa, né? Com as pessoas que morrem fazendo a travessia lá na Itália, né? Então, é um drama, né? Um drama muito grande que acontece porque as fronteiras estão fechadas. E as pessoas tentam sair, fugir das guerras, né? Refugiados aqui no Brasil, solicitantes de refúgio no Brasil, sempre contavam histórias. Pois é, eu corri, e depois eu não sei, consegui embarcar num navio, nem sabia para onde. Às vezes com ajuda, claro, de ONGs, mas nem sabia para onde. Tinha que fugir de situações impossíveis, de guerras, com
os haitianos que têm uma experiência de diáspora muito grande, porque também foram submetidas a tantas ditaduras, uma situação tão precária econômica e tal, eles também saem porque eles têm que sobreviver, têm que ajudar a família que fica com as suas remessas, né? Então são essas pessoas que são penalizadas, que são, principalmente aqueles que não têm a documentação, que vão para centros de detenção hoje. Esses centros de detenção, esses muros, parece guerra, são campos de concentração, gente. É uma situação maluca, esquizofrênica, porque as pessoas que estão precisando trabalhar, que saem para trabalhar, saem de situações políticas terríveis, né? Saem para salvar suas vidas, e eles encontram o que é arame farpado, são deportados, ficam em centros de detenção, morrem, né? A travessia daqui, ou saindo chegando aqui do norte para cá, as pessoas podem morrer, é muito difícil ir para Tijuana, muita gente morre no caminho, né? Então, nós estamos nessa, que é parte da criminalização da pobreza. Sim. Porque se você pensa uma comparação, as favelas ou as periferias, as favelas e as periferias eram conhecidos como lugar de trabalhador. A partir de determinado momento, começa da década de 80, 90, começa a ser visto como lugar de criminoso, né? Então, é criminoso, é traficante, e todas as políticas urbanas tratam como se os favelados todos fossem criminosos. E o que acontece? Mata gente, mata criança, né? Essa violência. A mesma violência a gente vê na fronteira, né? E a fronteira não é só os migrantes ou os solicitantes de refúgio, mas também as populações transfronteiriças que vivem lá. Por exemplo, a questão dos indígenas, que tem uma outra lógica, que não é a divisão, a fronteira territorial é uma outra lógica. Os Guarani, Kaiowá, por exemplo, eles fazem parte, os Guarani estão distribuídos aí por vários países. No Paraguai, né? Não é só no Brasil que tem Guarani e Kaiowá. Então, eles não podem circular. Veja a situação dos índios varal lá da Venezuela. Eles estavam sendo deportados, né, o tempo todo, mas eles não têm os papéis, mesmo para iniciar um processo de conseguir ter a documentação. Então, precisa ter nome do pai, nome da mãe. E eles não têm essas coisas todas. Os documentos deles são outros. Então, é complicado, né? E, de fato, a gente que mora aqui em São Paulo, que mora no sul do país, o sul do país foi construído por migrantes. Não é? São migrantes que fizeram essa... E mesmo o Brasil, são migrantes. Não é? E nós estamos, essas políticas restritivas contra migrantes, o que eles trazem? Agora mesmo nós estamos organizando, eu não, mas eu estou envolvida, de certa forma, um sarau musical, que é um edital que o pessoal lá do Fronteiras Cruzadas e do Visto Permanente fizeram um projeto de sarau musical. É uma coisa linda que vai acontecer, que está sendo gravado agora, com artistas migrantes cantando, tocando, né? Então, ou artes plásticas. Então, tem toda uma contribuição que as cidades ficam mais interessantes com toda essa diversidade cultural, né? Com todos esses, inclusive em termos de gastronomia, em termos das artes, só enriquece. Mas essas pessoas são consideradas um problema, indesejáveis, né? São Paulo mesmo. Então, Em São Paulo mesmo. São Paulo mesmo tem muita coisa. Só fazer um comentário, tem muita coisa bacana
para se ver, para poder se desfrutar, né? Só fazendo um comentário em relação a isso. Professora, você fala da situação dos Estados Unidos, né? Assim, nos anos, né, do governo Trump, principalmente acho que nos anos finais do governo Trump, a gente viu cenas lamentáveis, né, de, de filhos sendo separados da mãe, né, criança sendo enjaulada e tudo mais, né? São cenas que violam totalmente a questão dos direitos humanos. Eu queria saber o que está sendo feito contra os Estados Unidos perante isso, porque os Estados Unidos cometeu um crime, né? Espera um pouquinho. Tem toda uma história aí. O muro que o Trump queria fazer, já tem um muro. Tem um muro, ele queria aumentar o muro. O muro foi feito no governo Clinton. Essas famílias que começaram a ser separadas, tudo isso também começa com força depois de setembro de 2001, né? Depois do ataque das torres, lembra? Não sei que idade você tinha então, mas aí é que começa a ficar muito mais restritivo. E essas políticas restritivas começam aí. Então, já tinha separação de mães deportadas, enquanto os filhos ficavam aqui, já tinha. Aumentou muito mais no governo Trump. Quer dizer, o Trump foi... Né, então, aumentou muito mais, mas já tinha, já não era uma beleza. Realmente, quando aquele departamento de imigrações dos Estados Unidos é terrível, né? Então, não era nenhuma flor que se cheirava, piorou muito, muito mesmo, né? Uma escala maior. Mas agora, o governo Biden está mudando as coisas, está aceitando refugiados. Se você ler agora, então, o governo, o pior, quer dizer, aconteceu a partir de 2001, terrível. Mas até agora, eu não sei contar a situação, eu segui muito isso e tem teses a respeito, porque eu fiz pesquisa numa cidade dos Estados Unidos, que era uma cidade de imigrantes, isso é na costa leste dos Estados Unidos, que isso é uma lei de 1996, da época do Clinton, que imigrantes que cometem um pequeno crime ou pode ser assim encontrado com drogas, né, para consumo próprio, entrou numa briga e tal, essas pessoas são deportadas. E não tem jeito nenhum de mudar isso. Inclusive, a situação era muito... Tem até um filme a respeito, já não lembro o título, que muitos imigrantes que migraram quando eram bebês, nasceram, por exemplo, nos Açores ou em Cabo Verde, né? Ou no México, e vieram com sua família para os Estados Unidos, mas nunca tiveram cidadania americana, que só falavam inglês, são deportados para os Açores, ou para não sei aonde, para que país. Tem muitos açorianos lá, por isso que eu estou falando dos Açores. Que eles não têm nada a ver com o país onde eles nasceram. Então, é também um outro drama, né, que começa em 1996. E vários movimentos sociais para mudar essa situação, eu acho que até hoje não mudaram, eu não sei, preciso verificar. Então, essas situações de violência do Estado em relação a migrantes, é bastante... Se a gente pensar na época do Getúlio, então, violência do Estado é algo do cotidiano, sabe? Além da violência estrutural, além da racismo, xenofobia, né? Inclusive, agora, durante a pandemia, sempre teve ataques xenofóbicos, mas agora, durante a pandemia, tem um caso que se tornou emblemático, que é do João Manuel, um angolano que veio para cá, inclusive trabalhava como frentista no posto de gasolina, e que estava juntando dinheiro para trazer a família.
E ele foi assassinado, não sei se por um colega do trabalho, porque ele recebeu um auxílio emergencial. Então, ele foi esfaqueado, morreu, e mais 2 migrantes tentaram apartar a briga, sei lá, o assalto nesse. Eles também ficaram feridos. Esse é um caso emblemático. Mas sempre houve casos de violência por causa de racismo e xenofobia contra imigrantes, principalmente aqueles que são negros, aqueles que são racializados ou indígenas, né? Tem grande e mulheres também sofrem isso, né? Porque hoje em dia mais de quase 50% dos migrantes são mulheres. Sim. E, professor, você falou dessa questão da violência, né? Então, se a gente pode concluir que, né, que a pandemia acelera muito o processo de nacionalismo, né? E de outros sentimentos como xenofobia. Acho que é muita coisa. Veja, acontece não só, acontece muito em relação a migrantes e refugiados, principalmente aqueles que não são brancos, né? Mas também acontece muito contra gays, contra trans, contra mulheres. O femicídio aumentou. Então, tudo aumentou, né? Esse assalto, esse racismo, esse moralismo, né? O pretenso moralismo, esses valores moralistas que estão, machismo, né? Se aceleraram, se intensificaram durante a pandemia. E todos, até a imprensa está sempre noticiando essa questão, né? E não é diferente no que se passa entre os migrantes, né? A xenofobia aumenta muito, né? O racismo aumenta muito, né? E aí, perante a lei, perante a Constituição, não tem diferença. As pessoas têm os mesmos direitos, seja brasileiros ou não brasileiros. Mas eu acho também, né, que esse governo, com seus falsos moralismos, também faz com que intensifique. Né? Como agora, por exemplo, tem uma rebelião contra o uso da máscara. Mas se o presidente não usa máscara, que está dizendo que é gripezinha, e realmente tem uma questão que as pessoas querem trabalhar, e não tem subsídios, né? Não tem subsídios, porque se as pessoas não podem trabalhar, outros países estão dando subsídios. Né? O Japão, Estados Unidos, né? Estão dando subsídio. A Europa. Aqui não se dá, os subsídios são mínimos. Então, como que as pessoas vão aguentar sem trabalhar? Essa é uma grande questão. Principalmente aqueles que não recebem um salário, né? Que tem que trabalhar no dia a dia, os ambulantes, né? Gente do comércio, que não é considerado essencial, né? Então, como é que vai sobreviver? Então, se volta contra essas lockdowns, né? E exatamente porque não dão subsídio. A renda básica, que é uma grande suplicy há décadas está propondo, não existe, né? Então, é muito complicada a situação brasileira, com essa economia, com esse neoliberalismo, com toda a situação complicada desse governo, é muito triste. Né? Eu não sei, eu nunca vi, nunca vi uma situação igual aqui no Brasil como a de hoje. Eu não sei, nunca vi. Tanta pobreza, tanto sem teto, tanta gente que perdeu famílias, que perdeu pessoas famintas. Eu nunca vi tanta gente na rua, tanta gente passando fome, né? Então, tantos despejos. E olha, isso não é pior ainda porque tem muita solidariedade na sociedade civil, porque tem muita
muita solidariedade, muitas campanhas que eclodiram a partir dessa situação pandêmica. Inclusive a campanha Regularização Já, que é uma campanha, inclusive, transnacional, né? que é liderada, inclusive, aqui em São Paulo, no Brasil, pelas VARMES, que é um coletivo de mulheres de várias nacionalidades. VARMES quer dizer mulher, Aimara e Quechua. E que também acontece em outros países da América Latina, como também na Europa, na Península Ibérica, pelo menos. Então, é uma campanha para que todos tenham direito à regularização. Né? Então, é uma campanha que precisa mesmo de grande pressão no Congresso para que isso seja votado. Até tem um projeto de lei no Congresso de uma deputada, eu acho, do PSOL, mas eu não sei como é que anda. Mas é uma campanha que saiu, é resultado mesmo da situação pandêmica e que nós estamos vivendo e principalmente que atinge as pessoas em situação de precariedade de trabalho, precariedade de moradia. Quanta gente mora em ocupações? Né? Ainda bem que tem ocupações. Então, quanta gente agora está realmente comida, fazer comida. Talvez seja uma das saídas. Mas os ambulantes não podem, não deixam. Como é que vai trabalhar? Como é que vai viver? Eles têm todo dia que vender alguma coisa. Né? E aí também o que é outro segmento que é submetido à violência do Estado. Reprime-se os ambulantes. E tem um movimento também de proteção aos ambulantes. E muitos dos ambulantes são imigrantes. Então, né, é essa situação que nós estamos vivendo no Brasil de realmente extrema vulnerabilidade das populações que vivem nas periferias urbanas, né, e não só migrantes, mas também migrantes. Não só migrantes transnacionais, mas também migrantes internos. Né? Então, é uma situação mesmo. E os indígenas também tem toda uma política genocida em relação aos indígenas, em relação aos quilombolas, em relação aos negros, migrantes e não migrantes. Então, é o que nós estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil especialmente. Veja, no final, aqui, a política é de genocídio, não é uma política de proteção de saúde, né? Da parte do governo federal. Né? Hoje é uma política genocida. Em termos de valores, agora, por exemplo, a França e vários países estão criticando o Brasil pelo discurso que a Damares fez, que é de valores que contra o aborto, mesmo que entre jovens que estupro, invenção de estupro, quer dizer, contra tudo de uma moralidade incrível, né? Então é o país que é o que estamos vivendo num contexto de pandemia que é acrescido pelas políticas desse governo. Sim. Professora, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer a senhora por ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito boa, eu acho que deu tanto para mim e tanto para o ouvinte aprender bastante sobre essa situação, né? E que de fato é uma situação que já era complicada e com a pandemia se complica muito mais ainda e que é preciso, né, levantar, discutir, colocar essa questão em pauta, né? Então, acredito que essa discussão foi muito boa e passo para as considerações finais. As minhas? É. Não, eu poderia falar muito mais sobre essa questão migratória, mas é muito importante pensar, ter em mente também que migrante se sai do seu país, sai por alguma razão, né? E que vem aqui para trabalhar. E que
ou para estudar, né? Muita gente vem para estudar, né? E que realmente a migração enriquece a cultura do país, enriquece nossa visão de mundo, porque a migração traz o cosmopolitismo junto, e que deveria ser defendida e não criminalizada, né? E que coisa bonita ver pessoas de vários, com marca de Noel, né? Aqui, né? Com diversidade. E aí, o São Paulo, se a gente pensa Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? São estados de imigrantes, né? Principalmente, primeiro os europeus e agora de vários países do sul global. E também, os migrantes estão espalhados também há imigrantes do norte, nordeste também, né? Porque agora, por exemplo, no norte, os venezuelanos e os africanos e os haitianos. Então, eu acho que é algo que nós temos que apoiar e não criminalizar. E não, né? Não ter medo da diferença, porque a diferença é algo que enriquece. A diferença, esses grupos subalternos, isso eu percebo, esses grupos, as margens, as mudanças, as inovações vêm desses grupos. Esses grupos que trazem o enriquecimento, que trazem as mudanças, inclusive em termos de produção de conhecimento. Sim. Isso. Sim, inclusive, antes da gente finalizar, inclusive indicar obviamente, quando a pandemia passar, algumas vezes tem um grupo de dança de bolivianos no Parque da Juventude, né? Assim, é uma apresentação bastante bacana que vale a pena ver. Sim, então tem um espaço andino, né? Que é lá perto da Catuca, que tem sempre várias encenações. E se você entrar, se os seus ouvintes, né, telespectadores, entrarem no site do vistopermanente.com, vai ver muita arte feita por... São vídeos de sempre danças, música. Então, vistopermanente.com. É só entrar e vocês vão se deliciar com o que tem. E também o Fronteiras Cruzadas, eu não sei se está online, mas eles fizeram já uma ou duas apresentações no Teatro Oficina com migrantes de vários lugares, quando poderia ser presencial, né? E agora, inclusive, nós vamos ter esse vídeo que vai estar pronto até o final do mês. Eu também quero avisar que quem estiver interessado na questão das fronteiras, tem uma mesa redonda online que vai acontecer no dia 17, agora de março, na quarta-feira, às 2h, que no espaço do Fórum Social Europeu, e que é organizado pelo Espaço Sem Fronteiras, e com apoio também da Associação Brasileira de Antropologia, da qual faço parte. Eu coordeno um comitê chamado Migrações e Deslocamentos, que vai tratar, os participantes vão falar de crises da fronteira, em várias fronteiras. Então, a fronteira do Acre, lá no Acre, que é o Peru, o Brasil, mas também uma fronteira na Bósnia, também fronteira que é Espanha-Marrocos, e também a situação de fronteiras no Chile, que vale a pena ver. Eu não tenho ainda o link, mas eu posso passar para você, se você quiser assistir ou divulgar para seus ouvintes. Eu vou querer sim. Então é isso, né, professora? Mais uma vez quero agradecer a senhora. Quero agradecer também a você que está assistindo esse vídeo. Peço para se inscrever no canal Mesa de Debates.
né, curtir esse vídeo no YouTube, curtir esse vídeo no Facebook, compartilhar nas redes sociais, né, e seguir a gente no Instagram, além de curtir a nossa página. Então é isso, né, está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui.